Breve aviso. Esse conto possui notas. Estarão indicadas pelo seguinte som e aparecerão na tela, respectivamente. Natak. Teve dificuldade em atravessar a massa de gente que se amontoava junto do templo. No meio da multidão, no palco desmontável, ao ar livre, representava-se uma raça de amor. Mas nem todos conseguiam assistir ao espetáculo. Só os que estavam mais perto, nos bancos laterais ou à frente, no chão, sobre esteiras e de pé em redor. Metade dos espectadores contentava-se apenas em escutar as palavras dos atores. Muitos outros, que não podiam ver nem ouvir, petiscavam picantes e sorviam chá aromático, que vendedores ambulantes apregoavam. Um odor pesado de Chondorvat, de vidó, dos picantes, das flores que enfeitavam os cabelos das mulheres, evolava-se da multidão. Estava ali gente de todas as aldeias vizinhas, que a corria, chamada pela fama daquele Natak. Como ela, que vinha de longe, de outro bairro. Mas não queria deixar de assistir ao famoso drama de Jayadeva. Não tanto pelo conteúdo, que conhecia certamente, mas por um dos atores, por Tukaram, cuja fama corria pelas aldeias dos arredores. Atravessou a multidão, tropeçando nas pernas estendidas, até avistar o palco. Aí Radha cantava os seus sofrimentos pela longa ausência do seu amado Krishna, e Araibari, a confidente, denunciava. Nesta estação embriagadora, que torna a separação tão cruel aos amantes, o jovem Hari doideja e dança com um bando de jovens mulheres. A melodia prolongava-se numa ritmia adormecedora que extasiava os ouvintes. Durga ficou também ali, de olhos abertos, atenta, imaginando cenas fabulosas dos tempos passados, quando os deuses desciam à terra e conviviam com os homens, antes que os Drávidas deixassem de ser senhores na sua própria pátria sob o ímpeto do ariano invasor. Quando a melodia cessou, a multidão aplaudiu, batendo as mãos, gritando, rindo. Durga riu também, satisfeita. E de repente sentiu sede. Andara muito para poder assistir ao Natak. Além disso, toda aquela multidão, mesmo ao ar livre, produzia um calor insuportável. Apeteceu-lhe tomar um refresco. Com essa ideia na mente, começou a abrir passagem. Mas junto do palco, a massa de gente comprimia-se num esforço para caberem mais no mesmo espaço. Que aborrecimento, pensou. Mas a sede apertava, e continuou a furar. Até que, imprevistamente, reparou que estava mesmo junto do proscênio. A multidão desviara-a do seu caminho. Meneou a cabeça contrariada. Precisava atravessar para o outro lado por onde andavam os vendedores ambulantes. E para lá só havia um caminho, atravessar o palco. A timidez fê-la hesitar. Não podia ir de um extremo ao outro com tanta gente a observá-la. Ficou a olhar aborrecida. Mas de súbito deu um estalido com os dedos. Passaria por dentro. Por ali estaria salvo de todos os olhares. Ninguém a poderia ver. Riu, satisfeita com a ideia. Empurrou resolutamente um pano e entrou. Era sem dúvida uma rapariga intrépida. Mas a sua coragem desvaneceu-se poucos passos adiante ao encarar de chofre Krishna, com as suas ricas vestes brilhantes e o rosto pintado de azul, que parou, admirado. Uma jovem atriz ou uma deusa que desceu entre os homens? Perguntou o Krishna azul, colocando-se à sua frente. E sem saber como, Durga sentiu que sua timidez desaparecia de súbito. Espantou-se ao ouvir sua própria voz. Por que lhe pintaram desta cor? O ator ficou muito sério, desconcertado. Era evidente que não esperava uma atitude daquelas. Noutras circunstâncias, teria expulso o intruso do recinto, mas havia qualquer coisa no comportamento da rapariga que o obrigou a responder. Vou dizer-lhe com a condição de se retirar, sim? Isto é só para atores, repare bem. Eu sou Krishna, o deus Drávida. Não podia deixar de ser moreno. Agora vá para o seu lugar, hã? Vá para o seu lugar, por que espera? Eu queria uma soda, gaguejou Durga, atrapalhada. Ele riu alto, divertido, exibindo uns dentes muito brancos. Uma soda, Deva? Que ideia! Mas agora é impossível. Não vê que vai começar o terceiro ato? E quase sem dar por isso, passou-lhe a mão pela longa trança negra. Piscou os olhos, encarando-a com firmeza. Esteve um momento assim, calado. Depois, num murmúrio atabalhoado, espere, fique aqui quieta.
atrás dessa cortina até a cena terminar. Depois vamos beber qualquer coisa. Mas eu quero ver o Tucaran, murmurou Durga. Então já ouviu, Tucaran sou eu, exclamou o deus Krishna, largando-a e subindo ao palco. Durga ficou só, confusa. Sentou-se sobre os calcanhares, entre o estrado e o extremo do cenário, e deixou-se estar em silêncio. A cabeça girava-lhe. Fora como uma visão. Será realmente ele? Fez mentalmente o confronto com o relato impresso nos programas distribuídos pelas aldeias. Um deles guardara-o para si, e, na verdade, vendo bem, se a Ai soubesse que eu... pensou, mas a súbita lembrança da mãe entristeceu-a. Não sabia ao certo o que se passava. Alguma coisa havia em relação a elas, que Durga não podia compreender. No bairro, ninguém lhes falava. A solidão sitiava-a cruelmente, sem motivo lógico. Um dia em que a mãe lhe penteava os cabelos compridos, untando-os com óleo de coco, perguntou timidamente. Ai, por que não me fala do Dadá? A Mogren perguntou-me ontem quem era o pai. Deixa-a perguntar, respondeu ela, convencidamente. Sou muito capaz de lhe partir a cara se ela se meter muito na minha vida. E olhou para a filha fixamente durante um instante. Dadá, exclamou, cuspindo para fora da janela com repulsa. Aquele gesto da mãe doera-lhe, por tudo o que deixava adivinhar se quisesse. Se quisesse. Mas Durga não queria pensar. No fundo não queria adivinhar, pois tinha um medo escondido da descoberta que poderia fazer. A Ai ficava tanto tempo por fora, deixava-a tão só. Ai, fique hoje em casa, pedira. Ela fitara, admirada. Não posso, Durga, não posso. Precisa de alguma coisa? Não, pensou Durga. Não precisava de nada. Tinha belos vestidos, joias, boa comida. Mas estava sempre tão só. E não tinha pai. Não tinha Dadá. A dolorosa recordação da mãe, da sua solidão, todos aqueles pensamentos tristes sumiram-se no momento em que o público começou a aplaudir a cena final. Embora longe de mim e entregue aos loucos devaneios com outras belas, o meu espírito está repleto da sua imagem e das suas carícias. Levantou a cabeça. Krishna regressava dos seus devaneios aos braços da inconsolável Radha, que tomou como esposa divina. A canção final do amor místico dos homens saía dos lábios de Tucaran até que o pano caiu. Do seu esconderijo, Durga viu o deus azul agradecer os aplausos e atravessar o palco na sua direção. O coração bateu-lhe com força, excitada. Tornou a ouvir a canção nostálgica de Radha. Embora longe de mim, o meu espírito está repleto da sua imagem. Ao pensar, e das suas carícias, Durga sentiu-se estranhamente perturbada. Mas o deus azul já passara. Esquecera-se da sua admiradora. Tucaran! Chamou, enchendo-se de coragem. Ele parou, olhando à volta, e ao avistá-la no mesmo sítio onde a deixara, soltou uma gargalhada. Ainda aí está? Sempre quer tomar um refresco? Perguntou. Então vou tirar este fato e lavar a cara, para ser eu outra vez, está bem? Durga mostrou-se um pouco embaraçada. A minha casa dista muito daqui. Tenho que aproveitar a companhia da outra gente que vai para os meus sítios. Melhor ao caso, exclamou Tucaran alegremente. Deixa essa gente retirar-se à vontade. Eu levo-a depois de bicicleta. E desapareceu nos bastidores. Quando voltou, pouco depois, vinha a mascar Bentley e fazia umas calças brancas com a camisa de fora. Tinha uma figura atraente, muito claro e falava com desenvoltura, seguro de si. Saboreava interiormente o prazer de se ter insinuado no espírito daquela sua admiradora, que o olhava furtivamente, e pousando a mão na sua trança comprida, encaminhou-a para um pequeno restaurante. Eu cá estou cheio de fome, exclamou logo que se sentaram. Vou comer um chacute. Não queres também? Ela não cabia em si. Era como um animalzinho tímido, receoso de enfrentar o desconhecido, mas ao mesmo tempo com a audácia dos pequenos seres selvagens. Pela primeira vez estava junto de um homem e um grande ator, que chegara a encarnar Krishna. Isso entusiasmava-a a tal ponto que nem se apercebeu de que ele lhe dizia. Gostava de a ver só de sari, sem nada por baixo.
A Ai prometeu comprar-me um, respondeu com inocência. Diz que já estou na idade de vestir sari. Aquela frase fê-lo hesitar. Que idade teria ela? A aparência era de adulta. A Ai diz que eu tinha 5 anos quando morreu o Babu merceeiro, mas todos me dão mais idade. Tucaran não respondeu. Babu tinha falecido há 11 anos. Isso sabia ele melhor do que ninguém, pois Babu era seu pai. Há precisamente 11 anos que morrera. Ela devia ter, então, 16 anos. Não passava de uma criança. Ficou arrependido de tê-la julgado mal. Em todo caso, começava a agradar-lhe. Inspirava-lhe uma grande ternura nas suas reações infantis e na ingenuidade com que o abordara no ataque. Lá vem nossos chacutes. O que quer beber? Soda! Soda e um chá quente. Mas precisamente nesse momento, um homem já idoso, de cabelo branco, ergueu-se precipitadamente de uma mesa e aproximou-se a sorrir. Que alegria! Exclamou, estendendo os braços. Você não é Tucaran, o filho do meu amigo Babu Kandokar? Tucaran levantou a cabeça e franziu a testa, espantado. Sou, respondeu. E você é... Deixe ver se me lembro... Ah, deve ser... Espere, é o Narayana. Mas não estava em Bombaim? Olha, o velho Narayana aqui. Quem havia de dizer? Que é feito do Dinanata? Mas primeiro sente-se, sente-se. Vejo que me reconheceu, disse Narayana, olhando de soslaio para Durga. Dinanata está agora em Delhi e dentro de dias vai estrear-se no cinema. E você, por que espera? Quando o vi entrar, resolvi vir felicitá-lo pela sua bela atuação no ataque. E garanto, você tem talento. Não devia desperdiçá-lo cá em Goa. Aqui não há campo para os artistas. E, virando-se, chamou o criado. Se é para mim, agradeço-lhe, murmurou Tucaran. Não desejo tomar mais nada. E ficou atrapalhado por não saber o nome da sua pequena companheira. Hesitou um momento, mas exclamou. Aqui é a minha prima, não sei se quer... Ah, é sua prima? Muito prazer, murmurou o velho acenando ligeiramente. Vou mandar vir chá para si. Durga retribuiu-lhe o cumprimento com um sorriso e significou que não com um movimento da cabeça. Só um chá, pediu Narayana. E virando-se para o rapaz continuou. Você vá para Bombaim, Tucaran. Estude arte dramática. Não desperdice seus dotes artísticos. O artista é como uma planta que carece de rega diária. Aqui brotam sementes que lá fora se podem revelar grandes talentos. O bichinho da bosta nunca fica na bosta. Por vezes essas sementes perecem por falta de meios, de apoio social, por pertencerem a uma casta humilde, mas sempre podem vingar. Cada vez que me lembro de seu pai, também foi um grande ator. Quantas vezes eu lhe aconselhei, saia daqui, Babu, você não nasceu para vender jagra e coco. Mas qual? No espírito de Tucaran não restava lugar para dúvidas. Narayana devia ter sido o melhor amigo do pai. Mas saberia ele toda a verdade? Que o pai gastara suas parcas economias com uma bailadeira, que depois abandonou com o remorso de ter sido a causa da morte da mulher? Saberia que Babu morrera alcoolizado, deixando dívidas aos filhos? Não saberia? Fitou-o, tentando aprender-lhe os pensamentos íntimos. Mas os olhos do velho não disseram nada. Tucaran preferiu calar-se. Além disso, Durga estava ali. Ela que tanto desejara conhecer o grande Tucaran. Ao notar o silêncio dos dois jovens, Narayana desculpou-se pela intromissão. Fizera-o com a melhor das intenções, mas talvez não devesse. Pôs-se a rever as suas palavras e nada encontrou de ofensivo. Ou talvez o seu ponto de vista não fosse bem acolhido. Arrependido de ter se deixado guiar por um impulso, levantou-se. Quero agradecer-lhe em nome do meu pai, exclamou Tucaran, erguendo-se ao mesmo tempo. Ele foi também um grande idealista. Quando novo, obrigava-me a ir para a escola. Só lhe faltou coragem para fazer qualquer coisa na vida. O velho Narayana sentou-se outra vez. Doía-lhe partir sem aconselhar aquele rapaz cheio de talento, mas que acabaria certamente como o pai. Doía-lhe e sentia que era seu dever falar-lhe, enquanto ainda era tempo, e encarou-o com firmeza. Bem sabes, Tucaran, que fui grande amigo de teu pai. Talvez seu melhor amigo. Muitas vezes conversamos sobre os nossos sonhos. Queríamos ser alguma coisa na vida. A ideia de ter uma taverna, a única herança do meu pai, esmagava-me. Além do mais, de sacrificar o meu futuro, destruiria também os dos meus filhos. Que fazer? Como o Babu, eu não sabia português. Enchi-me de coragem e instalei-me com a família em Bombaim.
Passei muito, sempre com vista aos estudos dos rapazes. Trabalhei muito, mas tive a minha recompensa. O mais novo terminou arquitetura e Dinanata enveredou pelo teatro. Babu preferiu ficar e bem sabes o que aconteceu. Estimular o filho do seu grande amigo era um dever sagrado para o velho Narayana. Mas não poderia, naquele momento, adivinhar até que ponto concorrera para guiar Tucaran, cuja vista se fixara numa meta distante, inatingível. Sempre a mesma dificuldade, a língua, pensava. Em casa só falavam com Canim. Na aldeia ninguém sabia português, e em criança, antes da escola primária portuguesa, aprenderam Maratha. O que poderia fazer em Goa, exceto mesmo com seu pai, e como ele também, nos intervalos, ser teatrista, amador improvisado de Nat Khan? Se precisar de mim, disse ainda Narayana, pondo um cartão em cima da mesa, tem aqui o meu endereço em Bombaim. Mas Tucaran já não o ouvia. Estava muito longe dali. De volta, o caminho surgia como um lençol estendido. A luz baça do farolim da bicicleta rasgava a escuridão. Nem mesmo as estrelas pareciam dispostas a contribuir com a sua luz cintilante. Pedalava instintivamente, dominado pelas emoções daquela noite. Primeiro a sua atuação no Natak, depois a inesperada aparição de Durga e por fim o encontro com o velho amigo do pai. Procurava um elo de ligação entre todos esses três acontecimentos. O Natak, pensava, é o teatro do povo para o povo. Esse povo que acorre em massa, galgando léguas em dias consecutivos para aplaudir uma peça representada por homens incultos como ele, mas que sentem bem dentro de si os seus dramas e as suas alegrias. O próprio Narayana pertencia a essa gente inculta. No entanto, conseguiu ir a salvar os filhos daquela prisão da língua. Lembrou-se do seu caso particular, do português que aprendera na escola primária e que, ao contato com a sua gente, acabara por esquecer. Para que não fosse assim, era preciso continuar os estudos portugueses, ir para a cidade. E depois? Surgiria uma barreira entre ele e a família, entre ele e a gente a que pertencia. Por isso, talvez, o pai preferiu deixá-lo inculto, como ele próprio, como o avô, como os antepassados. E os filhos do Narayana? Ah, esses tinham frequentado a escola inglesa da aldeia, foram depois para a Universidade de Bombaim. E o pai, por que não teria matriculado também na escola inglesa? Nas aulas de Mr. Fernandes podia-se estudar pagando pouco. Depois seria fácil a entrada na universidade ou na escola de arte dramática. Mas o pai, depois que se enviuvara, começou a embriagar-se e todas as suas economias tinham sido já absorvidas pela amante. Ao contrário dos pensamentos tortuosos em que se revolvia o cérebro de Tucaran, Durga experimentava uma nova sensação. Sentada lateralmente no quadro da bicicleta, entre os braços vigorosos de Tucaran, imaginava o começo de uma história de amor, no escuro da noite, com a trança a bailar ao vento. Gostaria de contar-lhe tantas coisas, a sua vida solitária, as ausências da mãe, a indiferença dos vizinhos, tantas coisas. Mas ele... por que se conservava silencioso? Estaria ainda a pensar nas palavras do velho? Que infeliz encontro, precisamente no momento mais feliz, no momento em que iam ficar sós e poderiam falar, em que poderia contar-lhe tudo o que acontecia dentro de si. Discordava tenazmente do conselho do Narayana para que Tucaran fosse para Bombaim, quando em Goa ele era tão conhecido por todas as aldeias das redondezas, desde Pomburpá a Betim. Seria tão doloroso separar-se dele agora que o poderia ver todos os dias. Só os uivos dos adibes riscavam o silêncio dos campos. Adiante, a luz de uma vela enxertada numa xereta guiava um grupo de pessoas de regresso à casa, talvez vindas também do Natak. Aquela gente é dos meus sítios. Se tivesse vindo com eles, agora chegaria só. Assim é melhor, na sua companhia. A última frase foi pronunciada com tanta ternura que Tucaran não resistiu à tentação de lhe beijar os cabelos. Se amanhã também quiser ver o Natak, vá ter comigo. Posso trazê-la outra vez de bicicleta, quer? Sim, irei amanhã e todas as noites para o ver representar. Só por isso não vale a pena, Durga. Não vê que eu sou um ator sem estudos? Se não fosse o Narayana, talvez tivesse continuado na minha inconsciência, mas agora não tenho coragem para voltar ao palco. Durga estremeceu. Sentiu uma revolta funda dentro de si, como se alguém lhe quisesse roubar alguma coisa que muito desejava. Não faça caso, quase gritou. Deixe o velho falar. Se ele se julga um herói por ter instruído os filhos, nós também temos a nossa maneira de viver, simples e despreocupada. Nós também podemos ser felizes em Goa.
e pensou que o que deveria ter dito era que poderiam ser felizes se Tucaran quisesse. O Narayana tem razão, Durga. Ele fez me compreender que, se eu continuar ignorante, aqueles que me veem e ouvem também continuarão sempre ignorantes, percebe? Mas você é um grande ator, Tucaran. Não viu os programas com seu retrato? Eu guardei um para mim. Isso é uma falsa propaganda, Durga. Sem estudar, não posso ser ninguém. E eu gostava de ser um grande ator. Como o Raj Kapoor? Gosto tanto dele, exclamou Durga alegremente. Viu só daquela única vez que a Ai me levou ao cinema de Mapussá. Nunca mais me voltou a levar por ser tão longe. Tinham chegado ao bairro. Faltava apenas atravessar um trilho estreito por onde Tucaran se viu forçado a fazer muitas curvas, aos solavancos, desviando-se das pedras. Pequenas casas de taipa, de tetos baixos, as paredes forradas de churtas, alinhavam-se de um e de outro lado da vereda. Gatos saltavam de telhado em telhado, porcos grunhiam alvoroçados com sua presença. Na escuridão, as cobras rastejavam livres, sem necessidade de se infiltrarem por buracos e esconderijos, e ficavam estendidas no caminho. Tinham chegado. Durga saltou para o chão e apontou para uma pequena casa, igual a todas as outras. É aqui, disse. Não quer entrar? Tucaran estremeceu. Esperava tudo menos um convite àquela hora. A ele que fizera um esforço tão grande para respeitá-la durante todo o caminho. Começava a duvidar se as suas maneiras não seriam fingidas, uma armadilha. A esta hora? E seus pais? Nada, só tenho Ai. Ela nunca fica em casa, só volta de manhã. Qualquer coisa devia estar mal. Tucaran não entendia, estava perplexo. Como se explicava aquilo? As dúvidas iam se transformando em certeza. Noutras circunstâncias teria entrado sem hesitar. Mesmo assim, não podia fugir. Um escrúpulo final obrigava-o a não julgar pelas aparências. Durga foi acender o lampião, iluminando a cozinha. No chão embostado, bem limpo, luziam os cobres, as bilhas, os pratos empilhados. Sentado no degrau, Tucaran admirava a serenidade de Durga e contemplava sua expressão doce enquanto preparava o chá. Desde a morte da mãe, era a primeira vez que sentia a intimidade de um lar. Estava ali uma mulher, e nela revia a figura da mãe, uma mulher que pode conduzir um homem ao céu ou atirá-lo ao abismo, e ainda, outras vezes, conservá-lo na indiferença. A qual dos três tipos pertenceria Durga? Tudo o levava a crer que é o primeiro, mas não podia fiar-se de um juízo apressado. Havia uma maneira de pô-la à prova, mas era a que precisamente lhe custava mais. No Natak, e mesmo um pouco depois, a culpa seria dela, por tê-lo desafiado com perguntas, acompanhando-o insistentemente. Mas agora não se tratava bem de escrúpulo ou de consciência. Era qualquer coisa a mais, qualquer coisa. Viu as horas e ficou perturbado. Já passa das 3, deve estar com sono, exclamou. Dormir? Não faço outra coisa quando estou em casa. Quando não durmo, estou só. Foi muito bom em fazer-me companhia, senão estava por aqui a pensar coisas tristes. E sorriu, para não dar às suas palavras um ar de queixume. A sua solidão e a minha são irmãs, Durga, murmurou ele. Antes de me ir, quero dizer-lhe que há muito tempo não passava um momento assim. E pondo-se de pé, deu 2 passos casualmente até a outra sala. Olhou em volta com curiosidade, abarcando todo o compartimento. Vou buscar o lampião. Aqui deve sentir-se melhor, disse ela. E estendeu-lhe uma cadeira. Com movimentos rápidos, deu uma rápida arrumação ao pequeno aposento. Debruçou-se para enrolar a esteira ainda estendida da cesta e foi colocá-la a um canto, atrás da cômoda. Mas ao virar-se, bateu com a mão num vaso de flores que caiu, estilhaçando-se. Tudo por minha causa, perdoe-me! Por que foi enrolar a esteira se vai precisar dela para dormir? Foi por minha causa, não devia ter vindo para aqui. Mas Durga não respondeu. Enquanto ela varria cuidadosamente o chão, o olhar de Tucaran caiu no retrato que havia sobre a cômoda. Reproduzia uma mulher de feições muito semelhantes às de Durga. Os olhos expressivos, a boca bem desenhada, os cabelos puxados para trás. Vendo bem, notava-se uma única diferença entre os 2 rostos. O de Durga, contemplativo, era ligeiramente marcado por uma mágoa precoce. Mas ao examinar melhor o retrato, Tucaran estremeceu, e ficou ali, parado. Pegou no retrato, chegou mais perto. Aqueles olhos fundos e brilhantes, aquela boca altiva e desdenhosa, aquela testa alta, aquele nariz. Tucaran estremeceu. Agora compreendia tudo.
compreendia tudo o que Durga não compreendia. Aquelas ausências, a solidão em que vivia, tudo aquilo era explicado por aquele retrato. Ele conhecia bem aquele rosto, famoso noutros tempos em todo o concelho, da bailadeira Zayu. Zayu, cuja beleza enlouquecera dezenas de homens. Zayu, que enlouquecera Babu Kandokar, o arruinara, o alcoolizara, o amarrara para sempre àquela terra. Era Zayu, a bailadeira. A bailadeira Zayu, por quem o pai se arruinara, por causa de quem não seguira os conselhos e o exemplo do seu amigo Narayana. A bailadeira Zayu, por causa de quem ele, Tukaram, não passava de um teatrista inculto, um amador de Natak. E aquela rapariga, Durga, era sua filha. Agora compreendia tudo. Sentia uma grande tristeza, funda e dolorida. Endireitou-se. Por outro lado, pensava, a compensação viera. O que a mãe tirara, devolvera-lhe a filha. Aquela conversa com o velho Narayana fora decisiva para sua vida. Agora sabia o caminho. E não o teria talvez encontrado se a pequena Durga não o tivesse interpelado nos bastidores. O que a mãe tirara... Tukaram continuava, como sonâmbulo, diante do retrato, e foi recuando lentamente até a porta. Adeus, Durga. Obrigado, Durga. Nunca mais te esquecerei, Durga, murmurou, saindo para o escuro. Entretida a embrulhar os cacos do vaso, que no dia seguinte iria lançar ao rio, Durga não reparou que Tukaram saíra. Ao ouvir o ruído da bicicleta, correu, certa de o encontrar ainda no recinto da entrada. Mas a porta estava aberta. Do outro lado, só a escuridão, que engolira impiedosamente Tukaram. Estacou à beira da noite, receosa das cobras que passeavam no escuro, sem horas e livres. Chegou-lhe aos ouvidos o ruído da bicicleta saltando sobre as pedras do trilho. Era Tukaram que partia. Partia sem uma palavra, deixando-a, como toda a gente, isolada no seu mundo. Encostada à porta, deixou-se estar à espera que amanhecesse. Já não temia as cobras, mas tinha medo de entrar em casa e sentir-se outra vez só.